Você já parou para pensar em como tudo que você conhece, sente, ama ou teme vai desaparecer? Tudo. Você, eu, quem você mais ama e quem você nem chegou a conhecer. A morte não é uma possibilidade, ela é uma certeza. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo vai começar a viver de verdade. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida neste instante, que isto determine o que você pensa, diz e faz. Porque a verdade, por mais confortável que seja, é que a vida é curta, e quando você se dá conta disso, tudo muda. De repente, as brigas idiotas perdem o sentido, o orgulho parece bobo, o dinheiro vira só um meio, a fama uma distração, e tudo aquilo que você estava adiando se transforma em urgência. Você se lembra de Interestelar, aquele filme que cada planeta o tempo passa diferente? Lá, cada minuto perdido se transforma em anos para alguém. É uma metáfora perfeita da vida. Enquanto você adia um sonho, alguém está vivendo ele. Enquanto você se esconde, a vida passa. Enquanto você pisca, já foi. A morte é esse lembrete brutal de que não há tempo para perder, de que viver esperando o momento certo é o mesmo que morrer em câmera lenta. A vida é curta demais para não dizer o que sente, curta demais para não tentar, para não errar, para não mudar. Você vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas me diz, qual foi a última vez que você olhou no espelho e pensou que poderia ser o último dia? Epicteto dizia: não é a morte que devemos temer, mas o medo de nunca começar a viver. E isso deveria te assustar muito mais, porque você pode sobreviver por 80 anos, e mesmo assim nunca ter vivido. Tem gente que acha que falar da morte é pesado, negativo, mas o contrário, é verdadeiro. Fingir que ela não existe é o que te mata por dentro, é o que te faz viver anestesiado, como se tivesse tempo infinito, mas não tem. O anime Cland mostra isso como ninguém. Você acompanha o protagonista crescendo, amando, errando, perdendo, e quando a morte chega, você percebe como os momentos simples eram tudo. O cheiro do arroz no fim do dia, o som da risada de quem ama, a mão que segura a sua quando você falha. Nesse momento que está a vida, e a morte de alguma forma revela isso. A arte de viver não está em acumular coisas, está em se entregar ao que importa, está em viver o que você tem hoje, como se amanhã fosse tarde demais, porque pode ser. Quando você lembrar que vai morrer, você vai parar de dar ouvidos a quem nunca viveu, vai parar de esperar ser perfeito, vai parar de perder tempo com quem não se importa. A morte é o fim da possibilidade, e por isso mesmo, ela é o começo da verdade. Você já se perguntou o que deixaria para trás se partisse hoje? Não tô falando de grana, tô falando de marcas, de lembranças, de pessoas que quando te olhassem pela última vez diriam: ele viveu, ele me ensinou algo, eu fui amado por ele. Viver com a morte em mente não é mórbido, é libertador, porque te ensina o que realmente vale a pena, te ensina que não vale a pena guardar a raiva. Não deixar um eu te amo para depois, não viver para agradar, nem fingir. Você já notou como quem passa por quase mortes muda? Eles param de ter medo, param de se importar com status, começam a viver com pressa, com coragem, com intensidade. É porque eles viram a verdade cara a cara e entenderam que muita gente só vai entender tarde demais. Nietzsche dizia: a vida sem música seria um erro, e a música da vida está no agora, está na voz da sua mãe, no abraço do seu irmão, na rua que você atravessa sem perceber, na chuva que bate no telhado enquanto você ignora. A morte vai te lembrar de ouvir. Lembra daquele episódio de BoJack Horseman? O da mãe dele morrendo? Tem uma frase que rasga tudo. Ela foi uma mulher dura, e agora ela não é nada. Você entende ali que o tempo que ela teve não volta, nem os erros, nem o silêncio, nem o que poderia ter sido. E a mesma coisa vale pra você. O que você está fazendo com o seu agora? Porque um dia vai sobrar só o eco, só a lembrança, só os pedaços do que você escolheu fazer com esse tempo. E se for para deixar alguma coisa, que seja algo verdadeiro, que seja um sorriso sincero, um conselho que muda vidas, uma memória que aquece corações. A vida não vai esperar você perceber isso. E a morte, ela não manda aviso. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Você perde tempo tentando ser aceito, tentando vencer a todo custo, tentando parecer alguém que você nem gosta. Mas no fundo, você só quer paz, só quer ser você mesmo, só quer amar, ser amado. E isso você já poderia estar vivendo agora. A morte vai te lembrar do que importa, mas por que esperar por ela? Você pode lembrar disso agora. Você pode escolher ser leve, pode escolher perdoar, pode parar de correr atrás de aplausos e começar a correr atrás de presença, de verdade, de conexão. Porque no fim, é isso que sobra. Não é a nota da prova, nem o número de seguidores, nem o valor da conta. É quem você foi quando ninguém estava olhando. É o bem que você fez sem ser visto. É o amor que você deu sem pedir nada em troca. E isso, a morte não apaga. Você não precisa que a vida acabe para perceber que ela passa rápido. Mas infelizmente, muitos só acordam quando já é tarde. A maioria vive como se fosse imortal. Adia tudo, empurra tudo para amanhã. Se engana dizendo: depois eu vejo isso. Mas depois não é garantido. Depois pode não chegar. E quando você entende isso de verdade, você muda. A morte sempre esteve aí, mas a gente finge que não vê, tenta ignorar, ocupa a mente com distrações, com redes sociais, com brigas, com opiniões que não importam. Tudo para não encarar o fato mais real da existência. Um dia, tudo vai acabar. Epicteto dizia: mantenha a morte diante de seus olhos todos os dias, e você nunca vai desperdiçar um só momento da sua vida. Quando você lembra da morte, você começa a ver o que realmente vale a pena. Sabe aquela raiva que você guardou por dias? Aquela discussão idiota? Aquele orgulho que não deixa você pedir desculpa? Ou falar com alguém que você ama? A morte mostra que isso tudo é pequeno, insignificante. Você pode morrer amanhã, e o outro também.
Então por que você está gastando a sua vida se preocupando com o que não importa? A gente vive se preocupando com o que os outros pensam. Posta algo e corre para ver se teve curtida. Deixa de fazer algo que quer por medo de julgamento. Se compara o tempo todo, mas quando você lembra da morte, você para de viver para os outros e começa pela primeira vez a viver para você. A morte é uma professora silenciosa. Ela não grita, não força, ela só observa, esperando o seu tempo acabar. Quando você ignora isso, você desperdiça, você se afasta do que é real. Fica tentando controlar tudo, mas a verdade é que você não controla quase nada. É quando você percebe que vai morrer e começa a se perguntar: pra que tudo isso? Por que eu tô vivendo assim? Se hoje fosse meu último dia, eu estaria satisfeito com quem eu sou agora? Essas perguntas doem, mas elas te libertam. O estoicismo chamava isso de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não para te assustar, mas para te acordar. Você não tem tempo para guardar rancor. Você não tem tempo para viver com medo. Você não tem tempo para adiar seus sonhos. Você só tem o agora. Você já reparou que quando alguém morre, todo mundo começa a dizer: eu devia ter falado mais com ele. Devia ter dito que amava. Devia ter aproveitado mais. Por que a gente só reconhece o valor das coisas quando perde? Por que a gente espera a morte para dar valor à vida? A maioria está sobrevivendo, não vivendo. Acorda, faz o que tem que fazer, dorme, repete, mas viver de verdade é diferente. Viver de verdade é se importar, é criar, é amar mesmo com medo, é tentar mesmo com dúvida, é se mover mesmo quando ninguém entende. A morte corta o desnecessário. Ela te mostra que você não precisa ser famoso, não precisa ser milionário, não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa viver de um jeito que faça sentido para você. E às vezes isso significa desacelerar, olhar o céu, ouvir quem você ama, fazer algo que te dá paz, mesmo que ninguém aplauda. Porque no fim, tudo isso passa. Todos nós vamos desaparecer. O que vai ficar não são as curtidas, as críticas ou os títulos. O que fica é a forma como você fez os outros se sentirem, a presença que você teve, a leveza que você ofereceu. A vida é apenas um instante que passa. Você quer viver esse instante se preocupando com coisas que não vão importar daqui a um mês? Você quer deixar passar esse instante sem dizer o que sente, sem fazer o que te move? Em Your Name, o filme, a gente vê duas pessoas tentando se encontrar em meio ao tempo. Mas o tempo é cruel, ele não espera, ele não avisa, ele só passa. E com a vida é assim também. Você não sabe quanto tempo tem, não sabe se vai poder consertar as coisas amanhã. Então por que não agora? A morte lembra que agora é tudo o que existe e que as pequenas coisas são na verdade as maiores. O cheiro do café, o som da risada de quem você ama, a luz do fim da tarde entrando pela janela, o abraço de um amigo, a conversa sincera, a calma depois do choro. Essas coisas que parecem pequenas são a própria vida. E é isso que a morte quer que você veja. Ela não quer te assustar, ela quer te libertar. Morrer não é o problema é nunca ter vivido de verdade. Você pode escolher agora, você pode decidir que a partir de hoje vai viver com mais presença, vai parar de adiar, vai parar de se esconder, vai parar de fingir que tem todo o tempo do mundo, porque você não tem, e é isso que te torna livre. Você já reparou como a gente vive como se a morte fosse um rumor? Como se ela estivesse sempre distante demais para se preocupar agora? A gente se perde em brigas pequenas, em planos de longo prazo, em desejos que não são nossos. Mas de repente, quando alguém próximo morre, o mundo desacelera, a cabeça gira, a gente sente aquela ausência e a vida parece acordar por uns minutos. E por que só assim? Porque é mais fácil viver no modo automático, porque fingir que tudo vai durar para sempre dá uma sensação de segurança. Mas o estoico Sêneca já dizia: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. E é aí que a maioria se perde, usando o tempo mal, tratando o dia de hoje como um ensaio, como se amanhã fosse garantido. A verdade é que a morte está sempre por perto. Você não vê, não sente, mas ela está ali, esperando, não como uma vilã, mas como um lembrete que o seu tempo aqui não é infinito, que cada momento importa. Tem um anime que eu esqueci o nome agora, onde as pessoas que morrem vão para um bar onde são julgadas através de jogos psicológicos. Lá os personagens percebem arrependimentos, palavras que não foram ditas, amores que deixaram para depois e escolhas que não fizeram. É cruel? Talvez, mas é verdadeiro. Porque se a morte te perguntasse hoje: você viveu bem? Você teria uma resposta que te deixaria em paz? Você mandou aquela mensagem que tanto queria? Disse eu te amo com verdade? Ou só em datas comemorativas? Você viveu o agora ou sempre adiou? A morte não espera, ela não negocia. É por isso que as pessoas que enfrentam doenças terminais muitas vezes vivem com mais intensidade do que pessoas saudáveis. Elas acordam pro valor de uma conversa simples. Elas saboreiam o café, o pôr do sol, o abraço, coisas que você ignora. Não é porque são especiais, mas porque estão conscientes. O problema é que a maioria só começa a viver quando já está na beira da morte. E aí talvez já seja tarde demais. No filme, na Natureza Selvagem, o protagonista abandona tudo em busca de uma vida mais autêntica. E no fim, quando está morrendo sozinho no Alasca, ele escreve: a felicidade só é real quando compartilhada. É trágico, mas é bonito. Ele viveu de verdade, errou, sofreu, se libertou e descobriu que no final o que importa mesmo não é status, nem bens, mas conexões, presença, amor. E você? Tá vivendo ou só passando os dias? Você tá comendo mais do que digerindo? Correndo mais do que enxergando? Acumulando mais do que sentindo? A morte vai te lembrar disso tudo. Mas por que esperar ela bater na porta? Você pode lembrar agora.
Se você morresse hoje, o que sobraria? O feed bonito, as indiretas, o ego inflado ou o rastro de alguém que viveu com propósito? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quem vive sem porquê? Quem acorda e dorme só para repetir o ciclo? Quem se preocupa com o que os outros vão pensar em vez de viver o que realmente sente? Esses já estão meio mortos. A morte mostra o que importa justamente porque ela tira tudo aquilo que é passageiro. O que sobra quando o dinheiro, a beleza e o status vão embora? O que sobra quando só resta você consigo mesmo? É nesses momentos que muitos percebem que eles nunca viveram. Só sobreviveram tentando ser aceitos, tentando vencer corridas inventadas por outros, tentando agradar pessoas que nem vão no velório. E você pensa: ah, ainda sou jovem, tenho tempo. Cuidado, a juventude não é escudo, ela é um convite para gastar mal o tempo. O tempo não avisa quando vai acabar, ele só vai, escorrendo entre os dedos como areia. Você não precisa ficar obcecado com a morte, mas deveria lembrar dela todo dia, não como tragédia, mas como norte. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre a morte, não por morbidez, mas para viver melhor. Ele sabia que lembrar do fim era o único jeito de viver o meio com presença. A morte é o único juiz honesto. Ela não se importa com a sua aparência, seu currículo, seus seguidores. Ela só quer saber: você viu o que importava? Você foi você? E se a resposta for não, ainda dá tempo. Enquanto você respira, ainda dá tempo. Dá tempo de abraçar com mais força, de pedir perdão com mais verdade, de dizer eu te amo com menos orgulho, de começar aquele projeto que vive adiando, de ligar para alguém que sente sua falta, de largar o que te adoece. A morte vai te lembrar do que importa, mas se você lembrasse antes dela. Imagina acordar todo dia com essa consciência. Hoje pode ser o último. Não para ter medo, mas para ter intensidade. Você deixaria menos coisa para depois, reclamaria menos, postaria menos e olharia mais no olho. Você viveria com mais presença, e a presença é a verdadeira riqueza. A vida é um sopro. O que você faz nesse intervalo entre o primeiro e o último suspiro é isso que vai definir sua existência. Talvez ninguém se lembre de você daqui a 100 anos, mas se você viver com verdade hoje, já valeu a pena. Porque o valor da vida não está na duração, mas na profundidade. Você pode viver 80 anos vazio, ou 30 anos cheio de amor, verdade, coragem. No fim, a morte não é a vilã. Ela é a professora que chega sem aviso e te mostra a lição que você evitou aprender a vida toda. E a lição é simples: nada é garantido. Tudo pode acabar amanhã. Então viva hoje como se fosse o único dia que você tem. Porque sempre foi.